Linha de Frente. Olá, tudo bem por aí? Mais um Linha de Frente começando nesse fim de semana com muita discussão, muitas análises para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um debate. Quem aqui no Brasil nunca ouviu que o ano realmente só começa depois do Carnaval? Não sei se essa máxima se aplica a você que nos acompanha, mas pelo menos no Congresso Nacional, a pauta deve começar a esquentar só depois da folia. Economia, segurança pública, reforma eleitoral, anistia a condenados pelos ataques de 8 de janeiro. Muitas propostas nessas e em outras áreas também, que prometem gerar muitas discussões, já começam a ser ventiladas. Agora, o que realmente deve avançar nos próximos dias, precisaremos acompanhar para saber. Mas uma coisa já podemos adiantar: tudo vai depender de uma boa articulação do governo no Congresso, de uma potencial reforma ministerial e da disposição dos parlamentares em priorizar esse ou aquele projeto. E por falar em disposição, tem ainda as emendas parlamentares. Por aqui, como o nosso ano já começou e já começou com tudo, a gente vai adiantar algumas dessas discussões. Aqui comigo, Carla Bene, economista e conselheira da Corecon ou do Corecon São Paulo, Elias Tavares, cientista político, Fábio Zambelli, jornalista e vice-presidente da Ágora Assuntos Públicos e Silvia Fagnani, especialista em relações governamentais. Muito obrigada pela participação de vocês, sejam muito bem-vindos ao Linha de Frente. Vou começar com você, Elias, com aquela perguntinha para todos, para abrir, para aquecer o nosso debate. Muitas pautas ventiladas, nada ainda é uma certeza para 2025, mas se você tivesse de apostar em alguma pauta que vai render esse ano, qual seria? Boa noite, Lívia. É um prazer estar aqui novamente. A pauta que o governo precisa que seja prioritária e que tem que avançar até para uma sobrevida do governo é justamente a reforma tributária. Então, esse movimento do ministro, juntamente com o Congresso, juntamente com a articulação política, essa proximidade que o ministro está tentando colocar ali com o Congresso, vai ser fundamental para mostrar justamente que o governo está conseguindo colocar em prática aquilo que eles colocaram como vitória, né? Foi aprovado a reforma tributária como um grande trunfo do governo Lula, mas agora o grande desafio é justamente a implementação. E sua aposta, Silvia? Eu concordo com o Elias na questão da reforma tributária e acho que ela tem que sair. Mas tiveram as negociações para as eleições do Congresso, então a minha aposta do grande burburinho ali está em anistia e regulação das redes. Anistia? Eu acho que ainda vai ter um peso ali desses dois lados. Não sei se conclui a discussão, mas pelo menos ela vai estar bem quente. Tá, a gente vai falar muito sobre isso ainda hoje. Sua aposta, Fábio? Lívia, o único tema que o governo não pode adiar, que é inadiável para o governo, é a aprovação da isenção do imposto de renda até quem ganha menos de R$5.000, que foi uma promessa de campanha do presidente, é a plataforma eleitoral. Então, o governo apresentou para o Congresso duas listas de prioridades, uma com 25 prioridades da Fazenda, outra com 48 da Secretaria de Relações Institucionais. Quem tem quase 70 ou mais de 70 prioridades não tem nenhuma. Exatamente. Então, olhando um pouco essa profusão de projetos que o governo considera prioritários, o único que não pode ser adiado, que não pode ser preterido, é esse do imposto de renda. Agora, o desafio, nesse caso, não é nem a aprovação, que eu acho que é convergente. O Congresso não vai bater de frente com uma pauta muito popular. A questão é a compensação dessa medida. Como é que vai ser, de onde vão vir esses 50 bilhões, que é um valor estimado, para financiar essa medida que tem um impacto eleitoral muito importante para o presidente. Sim. Carla? Olha, eu vou ficar assim entre o ideal e o que é possível no momento, né? Numa situação ideal, eu vou puxar pela pauta econômica também, como disse o Elias, eu acho que a questão da definição do IVA, ela é fundamental, né? Vai ser 27, 28, 26,5, o que vai ser feito? Então, acho que essa é uma definição fortíssima, mas eu acho que a questão da anistia, como você falou, vai causar muito burburinho. Então, uma coisa é aquilo que teria que ter como prioridade, mas outra coisa é aquilo que acaba causando também muita sensação. Então, vou ficar com as duas aí. Ao longo do ano, vamos saber quem teve o palpite mais certeiro, né? Vou me lembrar de olhar esse programa lá para dezembro, lá para o final do ano. Vamos começar, então, a aprofundar aqui a nossa discussão. Prioridade do governo no Congresso, a expectativa é que a pauta econômica avance após o Carnaval.
Nas últimas semanas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, para apresentar as principais pautas econômicas do governo ao longo de 2025. Como disse agora há pouco o Fábio, Haddad chegou a entregar uma lista com 25 propostas, sendo que 11 devem tramitar no Senado com prioridade. A regulamentação da reforma tributária, a limitação dos supersalários e o marco legal da inteligência artificial estão entre os projetos apresentados. O projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil mensais é uma das principais apostas do governo, compromisso de campanha. E a intenção é que o texto seja aprovado, no Congresso nesse ano para começar a valer já para 2026. Hugo Mota, embora tenha sinalizado disposição em dar andamento à pauta do governo, vem cobrando responsabilidade fiscal e corte de despesas para equilibrar as contas públicas. No Senado, Davi Alcolumbre sinalizou um esforço maior para alinhar interesses e garantir que os projetos avancem com um menor número de obstáculos políticos. E aí, Fábio Zambelli, é difícil falar em discussões tão polêmicas que não sejam politizadas, a gente está falando de uma discussão no Congresso Nacional, e que tenham muitos obstáculos políticos, embora naquela questão do imposto de renda, da ampliação, os interesses políticos possam falar mais alto. A grande questão no entorno do debate sobre imposto de renda é que ele não pode só vir com a parte positiva, né, ou a parte popular. Ele vai ter medidas impopulares para você compensar esse valor que será isento. Então, taxação de super ricos. O que é super rico? Né? Mudanças nas deduções de saúde no imposto de renda. Isso está endereçado pelo ministro Haddad, pelo Ministério da Fazenda. O Congresso vai enfrentar esses temas. Taxação de dividendos, distribuição de lucros de dividendos, que é uma questão que afeta muito profissionais liberais, que é uma categoria que influencia muito no Congresso. Então, eu acho que assim, vencido esse momento, que eu acho que é convergente da aprovação do projeto de lei, que ainda não foi endereçado pelo governo, mas deve chegar logo depois do Carnaval ao Congresso, estendendo a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, você vai ter um segundo momento, que é como é que você vai viabilizar dentro do orçamento essa medida. Agora, os obstáculos políticos, a gente está vendo nas últimas semanas, Lívia, um movimento que faz parte um pouco do ritual do poder em Brasília, que é assim, o presidente da Câmara e do Senado, eles são eleitos, e aí tem uma série de reuniões protocolares, fotografias, chama fotografia, né? A foto do Haddad com o Davi Alcolumbre foi muito explorada, inclusive pela Fazenda, as declarações do Davi Alcolumbre dizendo que vai colaborar para o ambiente de negócio. Eu já ouvi isso 20 vezes, de 20 presidentes diferentes. E quando começa o jogo, geralmente a regra é diferente. Então, esse protocolo do início dos mandatos, tanto do Hugo Mota quanto do Davi Alcolumbre, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque os gestos são naturais de quem acabou de assumir. Vamos começar a ver agora, quando o plenário esquentar, qual a disposição desses dois presidentes das duas casas de levar adiante uma agenda do Executivo num Congresso que é mais do centro para a direita. Você acha que esse protocolo vai mudar, Silvia? Porque eu concordo plenamente com o Zambelli quando ele diz que ao longo do ano muita coisa vai acontecendo e essa talvez proximidade, pelo menos aparente por enquanto, pode mudar. Você acredita numa mudança? Eu acho que muda. Esse é um ano atípico dentro do Congresso, é o que a gente chama de ano cheio, né? A gente que atua dentro do Congresso, a cada 4 anos a gente tem o ano cheio, que é o ano que você consegue aprovar muita coisa dentro do Congresso. Não é um ano eleitoral, é um ano que eles precisam ter essas aprovações para também usar na campanha do ano que vem. Também tem muita troca para fazer com emenda, porque precisa construir caixa e apoio para a próxima eleição. Então, é um ano natural de muita aprovação. A gente vê, inclusive, um interesse muito alto da sociedade civil na atuação lá dentro do Congresso. Aumentou? Vocês têm sentido isso? Muito. O que fez esse interesse aumentar? Eu acho que tem alguns fatores. Tem a COP30, que deve politizar muito o ambiente esse ano. Então, eu chamaria de ano cheio se não fosse a COP30. Eu acho que a COP vai sequestrar um pouco desse ambiente político. Mas a gente vê claramente o setor privado se movimentando e buscando já as suas pautas. A gente viu isso na construção de agendas legislativas de alguns grupos de interesse e essa expectativa de que muita coisa se aprove ao longo do ano. Para os parlamentares também não tem nenhuma interrupção, então tem pouco esse jogo de suplente que entra, suplente que sai, que a gente viu ano passado. Então, quando a gente começou o ano, a gente não sabia como é que ia ficar a composição da Câmara.
né? Agora tem uma reforma ministerial que vem, deve ter alguma dança de cadeiras, mas é muito pequena frente a essa questão eleitoral que aconteceu ano passado e que vai acontecer o ano que vem para desincompatibilização e envolvimento nas eleições. Então, é um ano atípico, sim. Agora, voltando à questão dos presidentes das casas, como o Fábio falou, são presidentes de centro-direita para negociar com o governo de esquerda, todo mundo precisava de apoio para se eleger, mas não vai ficar assim. Não vai ficar assim. É a aposta de muitos, pelo menos, que eu tenho ouvido também. Carla, emendas parlamentares. A Silvia tocou num ponto que foi alvo de muita discussão no âmbito jurídico, no STF, inclusive, no ano passado. Tenho ouvido também muitos analistas falarem que essa discussão vai só aumentar agora, em 2025, o ano pré-eleitoral. A gente está falando de um volume de emendas próximo cerca de 50 bilhões de reais e que faz muita diferença. Em ano de eleição, então, nem se fala, né? Fez muita diferença em 2024. Ajudou a reeleger muitos prefeitos pelo Brasil afora. Como é que vai ser discutida essa questão ao longo de 2025? Vai ter muito espaço, como teve em 2024? Eu acho que essa questão das emendas, ela tem tomado uma proporção tão grande que ela chega até a tirar, por exemplo, o peso de uma mudança ministerial, porque essa construção da distribuição das emendas, quando você pega a estrutura orçamentária de uma forma bem simplória para organizar, a gente tem as previsões de receitas, as despesas divididas em obrigatórias e não obrigatórias. Essas despesas obrigatórias, elas consomem mais ou menos 92% das receitas. E essa parte que sobra dessas despesas não obrigatórias, que são as discricionárias, são as passíveis de corte, contingenciamento, toda essa briga, toda essa discussão, digamos assim, ela está em cima desse nicho e é a hora que você vai distribuir essas emendas. Ano passado foi um fato muito surpreendente que a gente não deve esquecer, que foi o Congresso atrasando pautas importantes de votações porque não queria transparência nas emendas. Então, a moeda de troca é menos transparência. Repare que ela sai da ótica financeira, né? Ela perpassa o fiscal, passa pela ótica financeira e é o desejo de menos transparência. Então, eu acho que esse vai ser um grande ponto, por isso que ela vai continuar sendo muito discutida, essa parte das emendas, e ela é uma questão crucial, porque a forma que você transfere decide, inclusive lá no município, se vai para a saúde, se vai para a educação, ou você não tem um dinheiro marcado, faz com que você tenha shows em prefeituras, né? Dinheiro desviado para tudo quanto é lugar. Então, assim, eu acho que essa questão das emendas, ela continua na pauta e sempre vai ter esse ajuste entre querer menos transparência e a gente puxando mais transparência por um outro lado. Vai continuar a luta, então. Agora, Elias, você que está apostando no avanço da reforma tributária agora em 2025. Foi uma discussão muito demorada e nem vou falar das décadas anteriores de discussão. Foi uma discussão muito demorada ao longo de 2024. Existem algumas questões que ficaram agora para esse ano muito sensíveis, que ainda não alcançaram um consenso, pelo menos conforme informações que a gente tem recebido. A instituição do comitê gestor, por exemplo, que vai gerir e distribuir os recursos para estados e municípios desses novos impostos. Será que essa discussão vai caminhar rapidamente? Não vai, na sua opinião? Podemos caminhar para algum consenso nesse sentido? O que você está visualizando nesse campo? A grande dificuldade, o que eu entendo, é justamente do governo colocar em prática o que foi discutido, né? Você tem um momento de muita discussão, você tem uma aprovação que o governo coloca como uma grande vitória sua, né? Então, o governo Lula coloca justamente isso, né? Olha, tantos anos, só agora, no nosso governo, isso foi aprovado. Agora, a gente tem essa questão do Congresso, né? Você tem um Congresso, como bem colocou aqui a Silvia, muito mais ligado ao centro-direita. Essa discussão, eu acho que ela acaba tornando tudo muito mais difícil nesse primeiro momento para a gente pensar que vai avançar rápido, né? Eu não vejo, Lívia, um processo rápido. Eu vejo muito mais uma dificuldade. Se a gente parar para pensar, né, o governo, principalmente o ministro da Fazenda, ele tem sido muito cobrado por respostas rápidas.
mas eu não vejo elemento suficiente para que se consiga avançar nesse processo de forma rápida. Acho que vai uma coisa que vai ao longo do ano e talvez até tenha aí um stop-over em algum momento, justamente quando se pensar muito em campanha. E aí até eu entendo que é um ano cheio, mas é um ano cheio com um processo totalmente diferente também agora, né? Que é esse processo de você ter uma casa legislativa com presidentes do Centrão, de fato, né? Você tem uma reforma que deve vir a acontecer agora, que não vai implicar em um compromisso para o ano que vem com Lula também, por exemplo. Então, acho que tudo isso vai ser... A gente vai ter que ir acompanhando dia após dia, mas não entendo isso de forma rápida, não. Eu entendo mas em 2025 você aposta? Em 2025. Porque muita gente fala, né, Fábio, que reformas não são aprovadas, ou pelo menos muito dificilmente são aprovadas em ano eleitoral, né? 2026 já é ano de eleição presidencial. Mas a reforma tributária ela avançou bastante já no ano passado. Agora tem um detalhe, né, que é a regulamentação. São projetos de lei complementar, muitos deles precisam de menos votos. Então tem um ambiente político mais favorável para você avançar nesses detalhes, que não são tão detalhes assim, porque impactam todos os setores da economia, né? Agora, eu vejo uma disposição do Congresso em levar adiante essa agenda, que na minha visão não é nem uma agenda do governo, tá? É uma agenda muito mais do Congresso. Quem aprovou a reforma tributária não foi o Haddad, foi o Arthur Lira. Né? O Haddad, obviamente, abraçou depois que percebeu que tinha voto, porque o governo, o fato é que o governo começa no seu terceiro ano, na relação com o Congresso, sem votos. O governo tem 150 votos, ou menos. Né? Quem tem votos é o centro. E o centro que decide se uma pauta avança ou não. Então, não adianta o governo abraçar a ideia se não tiver um acordo político bem azeitado. E aí tem a questão das emendas, que eu acho que é fundamental. O entrave mais relevante para o governo em 2025 será resolver o embate com os parlamentares com relação às emendas parlamentares. As emendas são uma conquista do Congresso, eles não abrem mão, assim, boa parte dos discursos dos presidentes das duas casas recém-eleitos, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, a gente tem que aplicar um desconto protocolar, mas no cerne do discurso dos dois está assim: nós não abrimos mão do que conquistamos, conquistamos a independência na gestão do orçamento. Então, nós mandamos no orçamento federal, não vamos voltar 1 milímetro. Então, esse embate com o Supremo, por enquanto é com o Supremo, né? O ministro Flávio Dino está ali relatando essa matéria, ele está contratado e, assim, por mais, como foi dito aqui anteriormente, a reforma ministerial virou quase que uma filigrana diante dessa relevância do tema das emendas. Se não for desatado esse nó, o governo pode entregar 10 ministérios com orçamento para o Centrão que não vai resolver essa questão. Os parlamentares contam com esses recursos para garantir a reeleição em 26. Cada parlamentar já tem a conta de quanto ele precisa de dinheiro para se reeleger e para fazer política na sua base eleitoral no próximo ano. Ele não vai recuar, o parlamentar não vai recuar. E o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre assumiram e ganharam a eleição com esse compromisso. Não vai retroceder 1 milímetro no tema das emendas. Então, será que o Supremo vai retroceder? Não me parece. O ministro Flávio Dino não me parece também disposto a retroceder. Qual vai ser o papel do governo? O presidente Lula vai convencer o Flávio Dino, com quem ele tem uma excelente relação, a recuar? Então, acho que essas são as nuances que vão pautar esse início do ano legislativo. Você chegou a falar agora que esse embate das emendas está concentrado, por enquanto, no Legislativo e no Judiciário. Muitos apostam que, embora não esteja muito evidente a participação do governo, essa proximidade de Lula com Flávio Dino tem feito com que o Executivo também esteja indiretamente participando dessas discussões. Você acredita nessa possibilidade? Eu não acredito em coincidência na política, não existe isso. Né? A política tem alinhamento, tem aliança, as alianças foram feitas. O presidente indicou Flávio Dino para o Supremo. O Flávio Dino era ministro da Justiça. Ele era um político da linha de frente, inclusive era um porta-voz do governo. Ele está hoje no Supremo. É claro que ele tem a sua história de vida como magistrado, como professor universitário, como governador, como político, mas ele espelha o sentimento do governo, que é de não aceitar essa autonomia do Congresso na gestão orçamentária. O presidente Lula sempre, ao contrário de Jair Bolsonaro, que entregou o orçamento para Ciro Nogueira na Casa Civil e Arthur Lira na Câmara comandarem nos últimos 2 anos, sobretudo, inclusive contrariando o ministro Paulo Guedes, que sofreu muito nesses embates. Ao contrário de Bolsonaro, Lula nunca admitiu ceder ao Congresso a gestão orçamentária. Tanto que a discussão hoje com o Supremo é essa: nós topamos as emendas desde que elas sigam as políticas públicas do governo eleito. Essa é a discussão. Né? O governo até aceita manter o sistema de remuneração dos parlamentares com as emendas, mas ele quer que as emendas contemplem a pauta, a agenda do governo eleito. Então, para mim é evidente que existe um alinhamento. Agora, não acredito também que o ministro Flávio Dino
seja um vaso comunicante do Executivo. Ele tem suas convicções e me parecem consistentes. Me parece que ele tem argumentos com relação à transparência, à rastreabilidade, mas é evidente que ele joga o jogo. Ele ajudou o presidente Lula a se eleger e fez parte desse governo. Então, ele tem um alinhamento natural, ideológico e até de programa com a agenda do Planalto. Agora, Carla, quero te ouvir sobre isso, mas também a Silvia, todos eu quero ouvir sobre isso também. Nós falávamos ao longo dos últimos dias sobre a apresentação, ou pelo menos intenção de apresentação, de um projeto de lei pelo líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, propondo uma ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$10 mil. E aí me lembro agora que o Fábio falou sobre, apesar dessas diferenças ideológicas e políticas, o ganho eleitoral vai unir o Congresso Nacional para a discussão e aprovação dessa proposta. Mas aí vem uma proposta como essa, que me parece que talvez vai ter um pouco de embate, ou pelo menos uma luta por protagonismo nessa pauta. Vai morrer essa discussão dos 10 mil? Vai perder força? Isso pode ganhar força? O que você espera? Olha, vou pegar um pouco aqui alguns dados, né? Talvez essa dos 10 mil seja um factoide interessante para o meio político, né? Em 2022, ainda no governo Bolsonaro, saiu uma matéria, inclusive eu uso ela em sala de aula por causa disso, quando eu dou aula de área fiscal, falando que se a gente tivesse a isenção, né, de até R$5 mil, nós teríamos só 5% da população adulta no Brasil que ia pagar imposto de renda, né? Hoje são 10%. E a gente teria 5%. Essa era uma pauta que já veio do governo anterior, que até se pensou que fosse caminhar, porque tinha um alinhamento melhor, né, com o Congresso e tudo, não foi o caso. E essa pauta, ela caminhou. Então, ou seja, o governo atual, o governo Lula, pegou essa pauta anterior, puxou para ele, muito bem, como você disse, e é uma pauta de campanha, né? Então, eu vou fazer isenção do imposto de renda até R$5 mil. Então, se a gente parar para pensar nisso, nessa isenção até R$5 mil, quando você pega trabalhadores com carteira assinada, 70% dos trabalhadores CLT com carteira assinada ganham até 2 salários mínimos. E eles estão isentos agora. Então, para fazer essa estrutura de compensação, eu vou ter que pegar aquele ponto que você mencionou, que é o quê? Trabalhar com a pessoa jurídica, que trabalha na jurídica, transfere lucratividade para a física e não paga na física. Então, essa que vai pegar todos os profissionais liberais. Então, assim, se isso posto já para os 5 mil precisa ser discutido, você já imaginou para isenção de 10. E aí é uma isenção que, na proporção da quantidade de salários mínimos, passa a ser muito descolada. Então, assim, quando você tem uma discussão também muito complexa, você também pode jogar um factoide na mesa. Aí aquilo ali se reacomoda de uma outra forma. Então é assim, 5 mil já está muito difícil, o governo anterior não conseguiu, esse daqui está pelejando para ver o que é que vai dar. 10 mil, eu acho pouquíssimo provável. Você falou de uma questão interessante, que eu me lembrei da pandemia. Quando foi lançado o auxílio emergencial, a oposição veio com uma proposta de dobrar o auxílio emergencial. Porque me parece que isso faz parte do teatro de operações ali do Congresso, né? Se o governo... Era 200 que surgiu e aí acabou sendo 600. Isso, aí depois, auxílio, mas depois a oposição entrou com um projeto para duplicar esse valor, que obviamente é uma pauta bomba. Isso, né? Que aí vira o FED. Mas é um pouco do jogo do Congresso, né? Que vocês conhecem bem, que assim, o parlamentar de oposição, ele vai fustigar o governo, né, naquele momento em que ele está tentando apresentar uma conquista popular, para dizer assim, não, já que é popular, então dá para mais gente, né? Sabendo a dificuldade de aprovar. Mas é um pouco desse movimento das bancadas se posicionarem no começo da legislatura, né, do ano legislativo. Então eu vejo assim, o Sóstenes é um parlamentar influente, né, principalmente na bancada evangélica, mas ele mesmo acho que faz um pouco de troça quando ele estica essa faixa, porque é um pouco inviável você pensar, se já é uma bomba fiscal para o país, esses 50 bilhões que vão fazer falta no orçamento, vão ter que ser compensados de alguma maneira, você imagina, aliás, se aprova um negócio desse aí, o dólar vai no dia seguinte a 8.
Quase isso, né? No ano passado, quando a proposta foi apresentada para 5 mil. Silvia, é mais ou menos esse é um movimento político, na sua opinião? Ou tem força esse projeto? Eu acho que não tem força, mas nesse ponto que você falou da busca pelo protagonismo, a gente não pode esquecer do movimento pré-eleitoral e do protagonismo de redes sociais. Então, esticar essa discussão até o fim do ano dá mais espaço de fala, dá mais espaço para que o baixo clero, inclusive, busque protagonismo nessa discussão. Então, eu acho que rende muita discussão, mas não quer dizer que aprova, não. E você falou muito bem, né? Como a discussão vai ser conduzida nas redes sociais pode ter interferência na votação no Congresso Nacional. Exatamente. Então, assim, tudo pode acontecer, inclusive nada. Eu acho que essa é uma das pautas que o inclusive nada é muito forte, mas vai gerar muito burburinho nas redes sociais, que é o que importa hoje, é o capital que eles têm. A gente viu a Guerra dos Bonés. Exatamente. E no fim das contas, pode atrapalhar o governo na sua principal bandeira, que é aprovar a isenção para quem ganhar até 5 mil, mas talvez, no fim das contas, trazer essa discussão de uma forma mais latente para a população pode ajudar a avançar também? A oposição, no fim das contas, pode, de alguma forma, ajudar o governo, indiretamente? É possível que sim, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, do ano passado, a PEC 6x1, né? O que aquilo viralizou nas redes sociais e em todas as conversas sobre política que você tinha pelo Brasil, o quanto que aquilo cresceu e assim, ganhou um certo tamanho, né? Agora, a partir de agora, você não ouve falar mais disso. Por quê? Porque não tem condições de se colocar isso no sistema que a gente tem, no sistema trabalhista do país. Então, você vê justamente isso, uma cortina de fumaça, a política do recorte, quando colocou aqui a Silvia, né, o parlamentar que quer pegar aquele 1 minuto e meio de um vídeo para poder viralizar. Agora, é óbvio, né, que conforme esse alcance, e aí vamos trazer também, né, o vídeo do Nicolas também, ainda falando do 6x1, o Nicolas, quando colocou ali o vídeo no final do ano, que derrubou a proposta, né, simplesmente porque o vídeo viralizou como nunca, né, do Pix, me lembra? A do Pix, você percebe que hoje você tem esse advento. Então, é aquela coisa, vai que eu sou o próximo Nicolas, né? Você percebe esse movimento no Congresso dos parlamentares querendo justamente hypar, né? Hoje os gabinetes de deputados não são só um gabinete, são estúdios de vídeos para a rede social, né? Então, isso pode vir a acontecer, sim, né? Crescer a um ponto de justamente ganhar um pouco mais de espaço e ser um tema central dentro de uma discussão. A discussão saiu do Pix e virou quem teve mais visualizações, se foi o Nicolas ou a Érica. Exatamente. Exatamente. São as redes sociais, né, Silvia? Não dá para subestimá-las. E tem um fator muito positivo de tudo isso, que é a aproximação da população com a política. A gente nunca tinha visto isso na história. Né? Sim, tem esse lado positivo. No ano passado, Carla, quando o ministro Fernando Haddad apresentou a proposta de corte de gastos, embora não sei se foi o Fábio ou se foi um outro especialista que esteve aqui recentemente que não queria nem falar em corte, porque não se trata de cortes, né, segundo muitos críticos desse pacote. Mas, enfim, no contexto da apresentação lá em novembro dessas medidas fiscais, outros projetos chegaram a ser apresentados, mas ficaram para ser discutidos agora em 2025. Citei um deles, quando a gente iniciou essa discussão, que foi a limitação dos supersalários. E quero trazer um outro para a discussão, que acabei me lembrando, que é a mudança na aposentadoria, na previdência dos militares, estipulando uma idade mínima para que eles possam se aposentar e receber por isso, né? E são pautas que têm um lobby muito forte dessas categorias envolvidas. Você vê espaço para elas avançarem agora em 2025? Elas vão ficando assim, lá para trás da fila e talvez, se desse chegar a vez, elas vão ser discutidas. Eu acho que elas acabam tendo uma repercussão grande, puxa um pouco as redes sociais, aquilo faz uma espuma, depois ela vai ficando ao largo. O que é uma pena, porque a gente precisaria seriamente enfrentar essas questões. Então, quando você jogou na mesa a discussão dos supersalários, você passou a ter todo um movimento de judiciário com o Ministério Público fazendo um movimento contra, que era justamente para o processo não caminhar. Aí você fala da questão dos militares. O maior déficit per capita da Previdência é nas Forças Armadas. É um déficit gigantesco.
precisamos enfrentar essa questão. Aquilo ali vai e passa ao largo. A última reforma que nós tivemos previdenciária, também aconteceu a mesma coisa. Então, o que acontece? São lobbies muito fortes que a gente tem, que você deixa de lado, não quero discutir muito. Então, assim, tinha que ser enfrentado, mas todo enfrentamento tem um custo político. Então, precisa saber como que você consegue, nessa situação, que vocês muito bem mencionaram, num Congresso de centro-direita, como é que você coloca esse tipo de pauta agora? Como é que você vê o avanço dessas discussões, Fábio, que eu citei agora? Primeiro, assim, quando vem esse tema super salários, né, é sempre uma expressão que tem um título bonito, assim, né, super salários, super ricos, né, o governo usa muito essas expressões e tem dificuldade de avançar no que é o super salário, o que é o super rico, né? Porque no judiciário tem muita resistência. O que é super salário? De um magistrado, de um ministro do Supremo, de um ministro do STJ, de um desembargador? As corporações reagem, né? Então, no caso dos militares, na previdência dos militares, nesse contexto, nós vamos ter um julgamento desse ano de um inquérito que aponta um suposto golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado, com a participação ali, com acampamentos em destacamentos militares, com a participação com generais presos. Nós temos um general preso, né? Foi ministro, sim, candidato a vice-presidente. Nesse contexto, né, o ministro Múcio está lá equilibrando os pratos ali o dia inteiro e pressões do campo da esquerda, pressões das carreiras militares. Aí você vai mexer nesse vespeiro. O presidente Lula está disposto? Até que ponto essa carta de intenções que ele manda para o Congresso é compromisso para valer com essas agendas, né? Então, eu acho que quando um governo tem poucos votos, hoje no Congresso, principalmente na Câmara, é preciso enxugar um pouco a pauta se quiser que avance. Então, isso vai ficar mais claro no transcorrer do ano. Tem algumas dúvidas que eu tenho. Uma delas é como o presidente da Câmara, Hugo Mota, vai conduzir essas votações mais polêmicas. Na gestão do ex-presidente Arthur Lira, a gente tinha um modus operandi muito consolidado. O presidente deixava a pauta rolar e aí na reta final do semestre legislativo, 2 semanas antes das férias ali do recesso parlamentar, ele atropelava e botava para votar e botava 350 votos no plenário e acabou. Eu cansei de falar com parlamentares que não tinham apertado o botão sem saber o que estavam fazendo ali. Eu fiquei sabendo no dia seguinte quando saiu no DO, né, o que ele estava votando. Será que o presidente Hugo Mota, enfim, ele é entre aspas, discípulo do Arthur Lira, desse modus operandi, mas será que ele vai ter o mesmo ímpeto, né, nos ritos de urgência, nesse atropelo de votações, a deixar tudo para a última semana e aí vota 20, 30 projetos polêmicos e aí espera para ver o que vai dar no dia seguinte, se o Senado vai digerir bem essas proposituras ou não? Então, eu tenho um pouco de dúvida. O Hugo Mota, ele é um personagem um pouco diferente do Arthur Lira. Ele é menos combativo. Ele é mais da composição, né? Então, eu acho que depende um pouco da conduta do Hugo, porque assim, Davi Alcolumbre nós conhecemos, ele tem esse espírito do Arthur Lira, mais tratorzão, assim e tal. Se a gente for olhar nos últimos anos, talvez no Senado tenha sido o personagem que mais criou dificuldades, tanto para o governo Bolsonaro quanto para o governo Lula. Lembrar que ele segurou a indicação de ministro do Supremo. Sabatina, ele protelou ao máximo Sabatina de ministro do Supremo, mais de uma vez. Mesmo não sendo presidente, né? Isso era uma comissão importante. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o Davi Alcolumbre vai ser ali um trator no Senado. Agora, o presidente Hugo Mota, eu tenho um pouco de dúvida sobre a conduta dele. Se ele vai seguir à risca o protocolo do Arthur Lira ou se ele vai buscar um pouco mais de composição, porque tem um fator importante. O presidente Hugo Mota é da Paraíba, é do estado da Paraíba, é do interior da Paraíba, uma cidade do interior da Paraíba. A sua base eleitoral está muito alinhada com o presidente Lula. Os parlamentares do seu partido republicanos, que aqui no centro, sul, sudeste estão mais à direita, lá no seu estado estão mais à esquerda. Estão alinhados com o governo estadual, que é de esquerda, com o prefeito da capital, que foi eleito numa aliança mais à esquerda, e seguindo muito ali as orientações do Palácio do Planalto. Então, ele não pode afrontar a sua base eleitoral. Se o presidente Lula tiver com uma popularidade razoável e o governo estiver indo bem, eu tenho dúvida se ele vai adotar essa mesma independência que o Arthur Lira teve. Acho que é uma das questões que a gente vai ver durante o ano. Além dessa questão da independência, Elias, de Lira, eu queria focar nessa postura aí de tratoraço, vou usar o mesmo termo usado
pelo Fábio, que para muitos parlamentares, ou pelo menos parte deles, talvez tinha um ponto positivo porque fazia com que a pauta avançasse, mas tinha um ponto negativo que era justamente, em alguns casos, a falta de previsibilidade. Pautas que iam ficando para a última hora e aí iam ser discutidas no plenário e acontecia isso que Fábio falou. O parlamentar votava sem saber o que estava votando. Era uma reclamação de parte dos parlamentares essa postura, embora haja vantagens também. E aí, a gente já começa a gestão de Hugo Motta com ele dizendo claramente que a previsibilidade vai ser uma de suas prioridades. Será que quando ele fala isso, ele já está sinalizando que vai ter essa postura um pouco menos independente sobre a qual o Fábio falou agora? Você consegue visualizar isso? Não, eu concordo muito com o que o Zambelli falou, porque justamente o Hugo Motta, se a gente for pegar a origem mesmo, ele nem é um Republicanos, né? O Republicanos é um partido ligado à Igreja Universal, que cresceu, despontou, tem o governador do maior estado do país, mas ele tem a sua origem ali no MDB, né? E tanto que no seu discurso é interessante a gente ver ali no seu discurso de posse que em vez dele agradecer ao Republicanos, ele agradece primeiro de tudo a Ulisses Guimarães, MDB, então ele tem essa origem. Na Paraíba, acho que o Lula teve mais de 60% dos votos, que é de onde ele vem. Agora, a gente tem esses pontos justamente, né? Eu entendo que ele terá, a partir das pautas que forem colocadas após o Carnaval, como é que vai ser esse perfil do Hugo Motta, né? Ele é um político que era considerado o Golden Boy do Cunha, então assim, tem uma expectativa grande dele ter um perfil próprio, mas eu entendo muito mais como um pouco do mais do mesmo, né? Porque ele vem de um grupo alinhado, ele conseguiu criar ali uma eleição histórica, né? Elegeu muito bem, né? Embora ainda tinha uma expectativa maior, mas ele se elegeu de forma muito bem. Então, assim, a sua postura vai depender muito também do que vai acontecer com relação, e aí eu concordo muito com o Fábio, que com relação a essa popularidade do governo. Porque se a gente parar para pensar, no seu partido tem um pré-candidato à presidência da República, né? A gente tem que falar que o Tarcísio, embora não assuma, ele está jogando parado. A gente sabe que ele é um virtual candidato à presidência da República. Então, imagina um candidato à presidência da República com o presidente do Congresso, né? Óbvio que isso pode virar o leme de uma forma muito grande, né? E justamente essas pautas acabarem tendo mais um cunho 2026 do que um ano cheio de poder tirar da frente ali algumas pautas importantes, lembrando que está todo mundo em campanha, né, a partir de agora, né? Desde 2022, eu diria. Depois que saiu o resultado das eleições. Em campanha. Exatamente. Acho que mudou isso. Né? E suas expectativas em relação à condução dessas discussões por Hugo Motta, Davi Alcolumbre, Silvia? Uma das questões que não foi levantada aqui ainda foi um dos pontos que levou o nome do Hugo Motta para onde ele está, né? Que são as aspirações dele ao Senado. Então, parte da negociação para a eleição dele está no aspecto de que ele era um possível candidato ao Senado nas últimas eleições, mas ele não tinha idade, aí a gente volta para a reforma eleitoral e tudo mais, mas na próxima eleição ele já teria essa idade, ele tem condições de concorrer ao Senado pela Paraíba, e uma das promessas seria que ele não conduziria para a reeleição dentro da Câmara, então ele era um nome muito favorável ali. Isso, para mim, já é um sinal de que ele vai querer fazer tudo ali nesses 2 anos, né? Para nós lobistas profissionais, a gente já vem sentindo essa mudança da previsibilidade do Hugo Motta. Então, nas últimas sessões, nos últimos dias, 4h15, deputados estavam correndo porque estava aberta a ordem do dia e tinha que botar a biometria ali. Isso a gente já não via mais acontecer. E 20h encerrou a sessão como prometido. As pautas têm chegado com antecedência e eles estão se mantendo na pauta. Claro que ainda não tem nenhum tema urgente, ainda não tem, né? Tá só começando. Tá só começando, não chegou o carnaval, tem tudo isso. Mas a gente tem visto a previsibilidade e a gente tem visto um perfil de presidente da casa que eu nunca tinha visto, eu confesso. O marqueteiro dele é maravilhoso, as redes sociais do Hugo Motta são uma das coisas mais interessantes de se seguir, porque ele está tentando se aproximar do público mesmo, real. A gente não via essa postura no Arthur Lira, muito menos no Cunha, que são os professores dele. Eu tenho expectativas boas. Vamos acompanhar, né, Silvia?
Bom, gente, além da pauta econômica, o avanço do crime organizado tem colocado a segurança pública também no radar do governo federal. A expectativa é de que a PEC sobre esse tema, elaborada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, seja também priorizada no Congresso Nacional agora em 2025. Nas últimas semanas, o secretário nacional de Segurança Pública, o Mário Sarrubo, afirmou numa entrevista que há infiltração de organizações criminosas nos postos de combustíveis pelo Brasil e reforçou que o Estado brasileiro precisa reagir. Relatório recente também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que o crime organizado lucra mais com o comércio ilegal de combustíveis do que com o tráfico de cocaína. Enquanto os criminosos lucraram mais de 146 bilhões anuais, isso a partir de 2022, com combustíveis, cigarro, bebida e ouro, o levantamento apontou que a droga rendeu 15 bilhões. A infiltração das facções no sistema carcerário brasileiro também levou o governo a lançar o programa Pena Justa, com medidas para combater e reverter violações de direitos humanos nos presídios brasileiros. E essa iniciativa prevê 51 ações e 306 metas até 2027 para combater a superlotação, melhorar a infraestrutura, fortalecer a reintegração social e garantir a continuidade das mudanças no sistema prisional. Quero voltar à discussão com você, porque a gente está falando de pautas, Silvia, econômicas, outras pautas talvez não tão econômicas, mas correlatas, que têm chances de avançar em 2025. A gente está falando de uma PEC que há meses segue parada no Congresso Nacional. Apesar da urgência do tema, apesar desse levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e de um avanço das facções criminosas cada vez mais evidente e em cada vez mais espaços, será que a PEC da segurança vai ter força para avançar agora, em 2025? Eu não sei se na PEC da segurança, mas o tema vai precisar ser muito discutido, né? E o tema ele tem 3 aspectos, na minha opinião, muito fortes. Primeiro que a gente tem um grande problema com relação às penalidades. Então, o que a gente vê é que o crime organizado está migrando das drogas e das armas para o contrabando e a falsificação desses produtos, porque a penalidade é muito inferior. Então, aqui eu vejo que não aparecem produtos do agro, mas eu trabalhei muito tempo com produtos do agro, não caracterizava nem crime ambiental, não dava cadeia. Então, era apenas uma contravenção e aí o produto era muito mais rentável do que a droga ou a arma. Quando a gente olha para combustíveis, cigarro, bebida e ouro, são produtos que podem ser facilmente rastreáveis. Então, medidas de rastreabilidade podem ser discutidas pelo Congresso, eu vejo esse caminho, e aí a gente pode... no caso de bebidas, por exemplo, tem o Sicob, que foi desativado e que fazia de forma muito eficiente a rastreabilidade de bebidas. Então, precisaria voltar um projeto como esse. Combustíveis é possível colocar um marcador e aí a gente conseguiria começar a combater. E, para mim, o último, e que está num âmbito político muito forte, é a questão do financiamento de campanhas. Então, hoje, com a falta de financiamento de campanhas pelas entidades privadas, o que a gente vê, além do fundão eleitoral, é um investimento do crime organizado nas campanhas, principalmente nas câmaras e assembleias regionais. Então, com a política toda paramentada pelo crime organizado, fica muito difícil de mover nessas pautas. Exatamente, Carla, porque, segundo Silvia, e concordo com esses pontos que ela levantou, há meios, caminhos para você melhorar a fiscalização, melhorar o controle do comércio desses produtos e evitar com que o crime organizado consiga se infiltrar tanto. Há meios para isso. Mas a gente sabe que o crime organizado só alcança os patamares que ele alcança porque tem uma rede que permite com que isso aconteça. Então, enquanto houver interesses que não sejam efetivamente do crime organizado, mas que estejam ligados ao crime organizado, dificilmente isso vai mudar. Você vê alguma perspectiva positiva nesse sentido? E fala um pouco da PEC da segurança, se esse é um dos caminhos para isso. A Silvia tocou num ponto importante que tem a ver com a questão financeira. Né? Então, assim, o que dá lucro? Essa é a questão central. Você migra porque também você tem uma penalização menor,
mas o que é que dá lucro e por onde que você vai fazer a própria lavagem, né, do dinheiro. É com postos de combustíveis, isso daí já ficou claro, aí você adultera o combustível, porque uma coisa é você lavar o dinheiro no posto, outra coisa é você adulterar, porque aí você tem outra fonte de receita com essas dimensões. Então, assim, quando a gente pensa nessa ilegalidade toda, por exemplo, a Itália teve uma movimentação muito interessante, porque a própria rede de tráfico e tudo descobriu que adulterar azeite era muito mais rentável do que especificamente ficar trabalhando com o mercado de cocaína, porque tem mais famílias consumindo azeite do que cocaína. Então, essa é uma construção também que você vai mexendo, que esse ponto seu que você falou, ele é importantíssimo, né? Eu sempre vou para a linha do seguir o dinheiro. Então, eu acho que rastrear isso e seguir o dinheiro é o que vai fazer com que você consiga diminuir. Não que você vai eliminar. Eu tenho uma grande esperança com o Real Digital, Lívia sabe disso, sim, já conversei com ela. A implementação do Drex vai ser uma mudança profunda na nossa sociedade, o dinheiro vai passar a ter uma rastreabilidade, já está pronto, já tem testes operando, provavelmente em 2025, eu espero que a gente, quando tiver numa outra bancada dessa, em 2026, a gente não tenha mais tantas discussões a respeito das emendas não serem transparentes, porque se você marca o dinheiro e passa a ter o dinheiro digital, você vai comprar título público com Drex. Então, o orçamento vai ter que ser feito em Drex. Então, essa é um movimento que eu espero, não agora para 25, Lívia, mas para frente, que a gente consiga ter uma rastreabilidade muito mais profunda nessa questão. Então, a gente fica muito passando por cima dessas discussões. E aí, as discussões, elas ficam muito assim, dobra a pena, muda aqui, muda ali, constrói mais presídio, ótimo, ótimo. O que o Estado de São Paulo faz há décadas? Constrói presídio e lota, constrói presídio e lota. População carcerária nossa é uma vergonha para o país, para o cenário internacional. Então, assim, o que me preocupa são propostas fáceis para problemas complexos. Fábio, a PEC da segurança tem uma resistência enorme de governadores da oposição. Uma das principais vozes é a de Ronaldo Caiado, governador de Goiás. E pensando na configuração do Congresso Nacional, como você mesmo falou, mais centro-direita, à direita, mais conservador, será que avança e é uma solução ou parte dela para conter o avanço do crime organizado, essa PEC? Veja, você trouxe uma questão que é fundamental, que os governadores, eles têm a atribuição da segurança pública estrito sensu é dos estados. Então, qualquer movimento federal que venha a modificar desde que seja sensivelmente esse status, causa ali arrepios e preocupações nos governadores. E eu acho que a gente percebeu nesse caso da PEC da segurança que foi uma divisão muito evidente. Governadores do Centro, Sul, Sudeste, que são oposição contra, os governadores do Nordeste, que são aliados do governo a favor. Teve ali troca de cartas, documentos que esses governadores soltaram. Mas eu acho que o central nesse debate de segurança pública é que, assim, nós falamos aqui de vários temas: contrabando, infiltração do crime organizado em outros segmentos, aumento de penalidades, rastreabilidade dos recursos. Quem tem muitos temas, não tem nenhum para discussão no Congresso. Essa PEC seria capaz de galvanizar todos esses temas para trazer uma agenda robusta ali de enfrentamento ao crime num ano pré-eleitoral, com uma força política que eu não vejo. Ou a gente vai ficar discutindo uma medida que vem lá do ministro Lewandowski, que já vem com carimbo do governo federal, que os governadores já reagem a isso. Eu vou lembrar, assim, em 2018, na eleição de 2018, que elegeu Jair Bolsonaro, também foi um ano em que só se falava em segurança. A eleição foi muito pautada pela segurança. No Rio de Janeiro, a gente tinha uma intervenção no estado do Rio de Janeiro, né, federal. Então, quando o governo federal resolve: nós precisamos ter uma agenda para o enfrentamento do crime, mas a atribuição da segurança estrito sensu é dos estados.
Então, aí isso já gera um embate de largada. Quando chega no Congresso, você vai ter muita discussão na tribuna, nas comissões, que são muito aparelhadas por grupos, né, setoriais que defendem armas, defendem... Enfim, tem vários interesses atuando no Congresso. Você vai muito para a tribuna e pouco para a solução, ou seja, para encaminhamento de votações ali que criam convergência. Então, eu sou muito cético em relação a esse tema da PEC da segurança pública, principalmente porque ele nasceu com um carimbo de uma iniciativa federal para tentar diminuir, pelo menos, não sei se... Acho que o texto nem caminha muito nesse sentido, mas a ideia que foi vendida assim, na política é muito mais o que parece do que é, né? Sim. Então, como a percepção é de que é uma intervenção nas atribuições dos estados, os governadores mobilizam suas bancadas e seguram essa pauta, tudo. Nesse Congresso muito fragmentado, quando você tem uma reação em bloco de várias bancadas, é um sinal para o presidente da casa, assim, por mais que eu queira discutir esse tema, eu vou dar soberania do plenário. Então, se a liderança dos partidos não conseguem chegar a um acordo, próxima pauta. É um pouco isso que é um resultado dessa fragmentação do Congresso Nacional que a gente vive hoje. Sim. Elias, contra esse argumento muito bem lembrado do Fábio, dos governadores, né, de perda de protagonismo, muitas vezes o governo federal, o próprio Lewandowski, vem defender essa PEC da segurança, dizendo que não vai mudar muita coisa. Só estamos constitucionalizando um sistema integrado de segurança pública que já existe em lei desde 2018. Ver força para avançar, esse argumento pode convencer os parlamentares a apoiarem essa PEC muito polêmica pelos pontos que o Fábio já destacou? Na verdade, quando o ministro coloca o seu modo de fazer, isso ganha um carimbo de um lado dos opostos que o país tão polarizado. E esse é um dos problemas. Outro problema que a gente enxerga também, Lívia, é que você tem uma bancada muito grande chamada bancada da bala, né? Que são parlamentares que querem ter o protagonismo desse tema. Agora, é um tema que precisa ser discutido, as pesquisas têm colocado que isso ultrapassou a educação, né? Muitos anos a gente vinha acompanhando quais são os principais temas que a população tem interesse, a população sempre falava da questão da educação, hoje, né, já é a segurança pública na frente da educação, então mostra que a população anseia uma política de fato, né? Não consigo enxergar que terá um avanço essa PEC por conta justamente do que a Silvia colocou. A gente também ainda não tem um mapa ideal, porque a gente começa a enxergar que o crime organizado está na nossa vida cotidiana. E eu vou até falar aqui um caso. Eu fui sequestrado, fiquei 24 horas num cativeiro, numa comunidade. Faz tempo isso? Faz 3 anos, né? E enquanto eles faziam Pix, cartão e maquininha e não sei o que e tudo... era curioso o sistema que eles tinham lá, porque eu fiquei sequestrado, não tive violência física, mas fiquei ali com eles e assim, eles entregavam cesta básica, eu passei um domingo inteiro, né? Então eles entregavam cesta básica para a comunidade, o pessoal batia lá, eles entregavam, e isso com duas pessoas, né? Duas pessoas sequestradas em um dos cômodos da casa e eles fazendo ação social e dizendo, olha, a gente precisa mandar um fogão para a comunidade, para a entidade ali que está precisando, que parece que quebrou o fogão. Então, assim, ali eu tive a certeza, né, de que, assim, talvez, né, e aí a nossa dificuldade é justamente nesse sentido, porque, assim, o poder público não chegou, né, mas o crime organizado está lá. Um poder paralelo. Então, quer dizer, se a gente não tiver uma resposta à altura, com a sociedade organizada também, a questão do Drex, né, da gente usar a tecnologia para ajudar a gente a justamente sanar esse tipo de questão, eu entendo que sempre vamos ficar nessa questão da polarização e a discussão de, não, isso é da esquerda, a esquerda não gosta de segurança pública, tem que ser da direita, né? E aí a gente vai sempre patinando nesse sentido. Então, não consigo enxergar um avanço, infelizmente, positivo aí dessa PEC. Né? Aí, Silvia, são tantos problemas graves na área de segurança pública que aí chama a atenção o fato de que no final do ano passado, a Câmara dos Deputados, em reação àquela suspensão das emendas parlamentares pelo STF, aprovou um pacotão de medidas na área de segurança pública, e aqui eu não estou criticando esses projetos, mas talvez não sejam tão relevantes como essas discussões para a contenção do crime organizado, por exemplo. Entre eles, castração química para pedófilos condenados. Agora, em 2025, você falou que acredita que a segurança pública vai ter protagonismo. Mas será que vai ser nesse tipo de pauta? Não, eu acho que, como o Elias falou, a bancada da bala ela é eminentemente de direita.
E ela vai rivalizar com qualquer coisa que venha de esquerda, porque a narrativa é de que a esquerda quer deixar preso bandido solto contra a direita que quer bandido na cadeia. Isso já foi dito em vários discursos. Então, o que a gente vê é pouca profundidade nos temas. Então, o tema da saidinha, eu imagino que vai ter bastante discussão, mas eu não vejo nada de muito denso assim saindo, não tem nenhum estudo que vai sair ali, que vai ter uma discussão profunda, não. Eu acho que isso leva para a eleição de novo, leva para aquela narrativa, leva para redes sociais e acaba chamando atenção, mas de uma forma que o cidadão comum possa entender e do jeito que, naquela máxima do Homer Simpson, né? O que ele consegue... Sim, é muito como o tema é vendido pela direita e como o tema é vendido pela esquerda, né? E o eleitorado de cada lado compra essa ideia. Carla? O que eu vejo muito que é uma situação assim preocupante, que é muito vídeo, como vocês bem falaram, é muito vídeo, muito para as redes sociais, muito para o grupo ao qual você pertence, e a direita, ela não tende a solucionar a questão da segurança pública, porque a insegurança elege. Então, a manutenção, por isso que a frase que você usou foi maravilhosa. As discussões são superficiais e continuarão e serão superficiais, porque a insegurança elege. Olha a estrutura nossa dos parlamentares. Você tem, a pessoa se elege como delegado, não sei quem, coronel, não sei quem. Aí você tem aquele apelo do exército, das forças, aí tem intervenção. Então, como se os militares tivessem o domínio da segurança pública. Esse jogo, ele não é para ser solucionado nem melhorado. Então, você fica na superficialidade, a gente leva tiro na rua, literalmente isso, e você não vai ter solução nem pela direita e nem pela esquerda, porque isso elege e reelege. Então, a insegurança, ela é vendida. Tanto faz se o governo é de direita ou de esquerda, só você olhar o perfil ali do Congresso e você vê quanto que você quer descer na profundidade. Não, eu vou discutir castração química como uma solução. Aquilo é um tiro nas redes sociais. E morreu o assunto, e caminha, faz mais um presídio aqui, resolve um outro negócio ali. A saidinha que você falou, zero de profundidade, não, mas vamos tirar a saidinha, ou coloco, ou aumento. Repara que a gente faz uma dança, mas a efetividade, os dados só pioram. A discussão da saidinha, para mim, ela é crônica, porque ela traz o medo da dona de casa, que está vendo que um criminoso saiu e cometeu algum crime, que representa 0,2%, mas não se debate a ressocialização necessária do encarcerado. Isso não chega. Não chega, porque aí você pega aquele percentual do que deu errado. Exatamente. Aquilo ali vira algo virulento, porque você joga aquilo ali nas redes sociais. Então, olha, hoje é o dia da saidinha, você já recebe nos grupos de WhatsApp, feche-se em casa, porque alguém vai entrar na sua casa e invadir. Então, você cria uma situação de pânico. E onde que você vende a segurança? Você vai vender a segurança no candidato, que vai vender o quê? Pauta de campanha. Eu, se entrar, prometo isso, prometo aquilo, e a gente continua os mesmos problemas, não, piores. Ou pior, porque vai piorando, né? Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, afirmou que pretende colocar em pauta ainda nesse ano uma reforma no sistema eleitoral. Para isso, uma comissão especial vai discutir a implantação do voto distrital misto nas eleições para deputados federais, distritais, estaduais e vereadores. No projeto aprovado no Senado e que agora vai tramitar na Câmara, o eleitor passa a votar diretamente em um candidato para representar o seu distrito, que é o sistema distrital, além do voto em um partido de sua preferência, o proporcional.
A comissão vai avaliar, ou a comissão para avaliar o projeto, deve ser criada após definições das comissões permanentes da Casa. O presidente da Câmara afirmou também que os líderes estão conversando para instalar os colegiados somente depois do Carnaval. Claro, Silvia, que algumas possibilidades para a composição dessas comissões permanentes vão surgindo, alguns nomes vão se apresentando, outros vão sendo sugeridos, mas a expectativa de fechar essa lista de comissões permanentes é que seja só depois do Carnaval. E aí eu queria te ouvir a respeito dessa discussão de uma, talvez, mini reforma eleitoral, abrangendo essa votação distrital também para assembleias, para Congresso Nacional, se isso tem força para avançar. Existe uma expectativa de criação de superlideranças nos partidos e que esses superlíderes, voltando àquela era da pandemia, poderiam votar por toda a sua bancada. Isso tem muita desconfiança dos deputados ainda, mas está na pauta. A reforma eleitoral, eu sou sempre favorável ao debate. Eu acho que a Câmara, ela é o lugar para isso. Você precisa trazer o debate a público. Mas a gente já tem inseguranças suficientes com relação ao nosso processo eleitoral. Imagina falar num voto distrital para a população. Né? As pessoas não sabem o que é o proporcional. Não sabe o que é proporcional, ninguém sabe que o voto vai para o partido. Exatamente. Né? Esses dias um taxista falou, eu nunca votei pelo partido, eu sempre votei no candidato. Aí a minha vontade falou, mas meu amigo, você está votando no partido antes do candidato. Você de tempo para explicar isso para ele, né? Exatamente. E ele falou que ele só dirigia para políticos. Então quer dizer que ele estava ali super inserido na política. Então eu acho que a população não está preparada para esse debate. O voto distrital é complicado, o proporcional muito mais, mas o debate precisa começar e o Congresso é o lugar certo para isso. Né? Então... Pode avançar, pelo menos. Se vai ser aprovado ou não é outra história. Não tem ambiente para aprovar isso, não. Antes de eleição majoritária, não é possível, você não consegue mudar o processo, isso é discussão para primeiro ano de mandato. Mas o debate é necessário. Não, e não pela primeira vez, Elias. Essa discussão sobre voto distrital já aconteceu em outras ocasiões no Congresso Nacional. Essa discussão não avançou. Pode ser diferente agora, na sua opinião? Não vejo espaço, Lívia. Primeiro que eu entendo que é pouco tempo para uma discussão tão profunda como a Silvia colocou, porque o voto distrital, embora eu acho que é um modelo interessante para o país, porque você aproxima o seu parlamentar do seu eleitorado, né? A tese do voto distrital é justamente a pessoa votar no candidato ali da sua região. Então, é óbvio que isso facilita de um certo ponto. Eu defendo o voto distrital misto, que é justamente essa proposta aqui. Agora, um outro ponto é como é que você vai mexer com o establishment, porque você tem que pensar que o voto distrital, muito provavelmente, a metade da casa não é contemplada com o voto distrital, né? Mais o centrão, né? É mais o centrão. Então, assim, o proporcional, por mais difícil que seja, já está instituído. E a gente tem que lembrar, como você mesmo colocou, Lívia, que essa proposta já foi trazida outras vezes e nunca sequer avançou. E eu entendo que não vai avançar, porque justamente quem já está lá não seria contemplado por esse tipo de proposta, né? Assim, os parlamentares eleitos hoje, eu não sei quais ali teriam mais interesse, né? A gente precisa analisar geopoliticamente como é que seriam esses parlamentares ali, talvez, do Nordeste, mas hoje eu entendo que, sim, pela Câmara que a gente costuma olhar, assim, né? São Paulo, que a gente acaba acompanhando mais São Paulo, Rio, Minas Gerais, você percebe que são políticos que têm muito mais a ver com o voto proporcional, ou seja, do jeito que é hoje, do que com o voto distrital. Isso mexeria muito, seria muito complexo para um tema que precisa ser aprovado até outubro, para valer já, exatamente, pelo menos um ano antes, né? Pelo menos um ano antes. Fábio, você tem algum palpite sobre que parlamentares, que figuras sairiam ganhando com o voto distrital na Câmara que a gente tem hoje, no Senado que a gente tem hoje? Os partidos estão preparados para a eleição de 26 no modelo vigente. Então, assim, recursos, lideranças regionais, eleições para prefeito já foram todas construídas. Tem chapa pronta de candidatos, quase todos os principais partidos. Por que eles vão mudar a regra do jogo se eles vão ganhar com esse modelo? Os partidos de centro que hoje controlam o orçamento da União, detêm o instrumento das emendas, que é o que faz voto na ponta da linha. Eles estão hoje já com as maiores bancadas, maior número de prefeitos eleitos.
prefeito eleito significa voto na sua base eleitoral para deputado, ou o próprio prefeito é candidato, ou ele tem um cabo eleitoral. Então, essa engrenagem está pronta. Então, qualquer coisa que vá mudar essa engrenagem não interessa aos partidos que estão controlando o Congresso hoje. Então, não interessa menos o que a população quer ou o que seria melhor para o país, né? Que de fato eu acho que o voto distrital misto me parece o mais adequado, porque ele contempla a base, ele contempla os distritos, mas também ele garante a saúde dos partidos, porque ele tem ali um dos votos vai para a lista dos partidos. Então, é defendido por vários. Eu me lembro do PSDB, historicamente, defendeu o voto distrital misto, nas figuras do Fernando Henrique, do Serra, porque eles acreditavam que era o melhor modelo. Mas dentro desse contexto em que quem vai decidir é o centro precisa entender o que pode passar uma reforma eleitoral. Acho que algumas questões que já foram abordadas aqui. Financiamento de campanha. Isso pode ter alguma mudança, porque os partidos sentiram a dificuldade que é você, com o fim do financiamento privado ali, muito no afã da Lava Jato ali, teve aquela mudança, não veio um novo modelo de financiamento privado, consistente, né? Então abriu espaço para um dinheiro que a gente não sabe muito bem como é que vem chegar nas campanhas e elege candidatos que às vezes não estão articulados com os partidos. Os partidos defendem os seus interesses. Partidos são cartórios, eles têm dono, eles têm comando e o objetivo dos partidos é crescer na próxima legislatura para ter mais dinheiro, mais recurso público, mais fundo eleitoral, mais fundo partidário. Então eles estão preparados para isso. Essa é a guerra que está sendo travada entre os partidos hoje. Mudar qualquer tipo de legislação que vá diminuir o poder de fogo desses principais partidos, PSD, MDB, progressistas, PL, republicanos, União Brasil, esses são os partidos que dão as cartas no Congresso. Para mudar, para dificultar a vida deles, acho bastante improvável. Quem que veio com essa ideia, então, Fábio? Se não é de interesse dos partidos, eu perdi essa parte, eu confesso. Muitas pautas que estão sendo colocadas agora, elas são frutos de alguns acordos feitos com bancadas na eleição na mesa da Câmara. Entendi. Então, assim, para ter 20 votos aqui, eu faço um entendimento com uma bancada, preciso pautar esse tema, etc. E, às vezes, nesses casos, reforma eleitoral é um prato cheio para aquele contrabando. Então, vai entrar, você vota a reforma eleitoral, de repente você muda só o que interessa para você aos 44 do segundo tempo, que é o que acontece geralmente. Então, eu vejo com muita preocupação, porque quando você fala em votar o voto distrital misto, pode ser uma cortina de fumaça para um tema que vai aparecer ali, um jabuti que vai entrar na última Tem algum palpite para isso? Para esse jabuti? Não, acho que financiamento é um deles, mas também tem outras questões que podem vir de um certo casuísmo eleitoral. A gente discutiu aqui até temas que podem mudar a legislação da ficha limpa. Então, esses temas, você entra no contexto de uma reforma eleitoral, é mais bonito do que falar que vai acabar com a ficha limpa, né? Que é um tema muito popular. Agora, você coloca num contexto de uma ampla reforma eleitoral, em 48 horas você vota nas duas casas, né? Então, eu vejo como mais um movimento para você... você vai ampliar a discussão, convoca a audiência pública, as comissões são instaladas e aí você vai colocando ali os temas que interessam para os partidos para passar meio que no último minuto ali desse prazo, como foi dito pelo Elias, que é o prazo da anualidade, né? Tem que ser um ano antes das eleições. Financiamento privado te preocupa de campanha? Financiamento privado me preocupa. O público também, os dois. Nós temos problemáticas nos dois, né? No público que a gente tem hoje, o Executivo encaminhou na última eleição, na solicitação orçamentária, mais ou menos 400 milhões para o fundo eleitoral e o Congresso aprovou 5 bilhões. Então, tanto faz a eleição para presidente foram 5 bilhões, para as eleições municipais também são 5 bilhões. Qual que é a justificativa para isso? É muito, é um volume muito grande. A gente tem um estertor de raciocínio que é olhar as eleições americanas, então que é você tem um financiamento privado, o nível de distorção que ela chega, ou seja, são grupos específicos que financiam o governo e mandam no governo, literalmente. Então, você tem agora as empresas de mídia, e, né, as big techs e mais o óleo e gás, que é o que vai mandar no governo americano ali. Os bancos, inclusive, vieram atrasados, foi uma coisa interessante. Eles descobriram atrasado, perdemos um pouco o bonde. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma preocupação com essa questão, teria que ter uma limitação para o financiamento privado, para que você não incorra nesse outro lado da mesa, né, digamos assim. Mas o financiamento de campanha, ele é uma questão também interessante, porque, repare, é só mais.
É só mais dinheiro. Você tem tecnologia, você tem redes sociais, mas é mais. Então, no final, você acaba tendo um dreno, basicamente, de dinheiro público para pagar a fazenda de likes, né? Porque está financiando fazenda de like com isso. Então, é uma preocupação. E aqui é um ponto importante, porque as pessoas, elas brigam muito, tem a polarização, elas têm os seus políticos de estimação, né, que elas levam, né, para passear, o seu político de estimação. Eles são todos amigos na hora de aprovar o fundo eleitoral. Então, eles se unem, aí eles aprovam, sai de 400 milhões para 5 bi, todo mundo junto. Lembrando, a anistia, as irregularidades de campanha dos partidos, teve o apoio de A a Z, PT a PL, todos apoiaram. Todo mundo. Então, assim, as pessoas também precisam entender que o tal do ódio, ele é muito quando liga a câmera. Desligou a câmera, vamos ajeitar o fundo partidário. Então, assim, esse é um ponto importante. Agora, quando a gente pensa numa reforma, se vai ser voto distrital, misto e tudo, eu colocaria um freio de arrumação aqui. Nós precisamos de plebiscito e referendo. Isso daí não é possível que se resolva a toque de caixa. Ah, mas a população não sabe o que ela vai ter que aprender. Vai, a gente também não pode subestimar essa questão educacional, digamos assim. Então, eu acho que, para uma decisão importante dessa, a gente precisa usar, isso é uma ferramenta da democracia. O Brasil não faz referendo, o Brasil não faz plebiscitos. Ninguém pergunta para a população o que ela quer. A gente vota a cada 2 anos e o assunto some. Isso não é... A democracia tem ferramentas importantíssimas para que a gente possa se sentir mais pertencente. O cidadão está descolado dessa realidade, que é o que propicia todas essas questões que a gente tem visto com polarização e outras. Agora, Carla, o Fábio lembrou, já ia passar batido essa discussão importante no contexto dessa possível reforma eleitoral. Mudanças na ficha limpa. Redução do prazo de inelegibilidade de 8 para 2 anos. A gente está falando de uma proposta de iniciativa popular que pode ser desconstruída, isso, que foi apresentada pela oposição, mas que também é interesse de todo o partido, né? Sim, mas você veja, pode avançar. A lei da ficha limpa foi um movimento popular, foi um anseio da população. Aí, o que a gente vê? Você vê uma proposta de desmonte disso, que é dada pela própria oposição, que quer defender a bandeira do anticorrupção. Oi, sabe, é a hora que você até recua e olha e fala... Interessante esse processo. É exatamente isso. A gente tem que ampliar o ficha limpa e não retroceder com o ficha limpa. Isso é uma afronta, isso é um escárnio para a população. Vou repetir o que eu falei agora para Carla, Silvia. É uma proposta que foi apresentada, essa de redução da inelegibilidade pelo PL, pela oposição, mas que político não tem interesse, caso seja condenado, caso seja julgado e condenado pela lei da ficha limpa, de ficar um prazo menor, inelegível. Acaba que tem uma chance de avançar uma proposta como essa, apesar do absurdo que nos pareça aqui, né? Ou você acha que não? Não, eu acho que é uma das propostas mais viáveis para o ano, para ser bem sincera. Porque ela une praticamente todo mundo. Eu não vou colocar todo mundo, existem alguns parlamentares ali fora da curva, mas ela une praticamente todo mundo. Nem todos em própria proteção, eu acho que alguns até no íntimo discordam, mas que tem que seguir lideranças ali para, já com esse olhar para 2026. Então, eu acho que corre muito porque 2026 está muito incipiente. A gente não sabe como é que vai ser a corrida presidencial, principalmente, né? Então, se não correr com isso, não vale... Bem, a verdade tem o princípio da anualidade, talvez não valha mesmo, mas existe essa grande questão aí e ela une gregos a... Sim, você vê força, então. Eu acho que tem muita chance de ser aprovada. Tem muita chance. Recentemente a discussão foi levada na Argentina e a direita criticou a Argentina por avançar no tema. E agora? É sempre assim, né? Casuísmo. Quem falou de casuísmo aqui hoje? Alguém falou, não é? Se aplica. Elias, avança, não avança? Qual é o tamanho do absurdo? Acho que todos concordam aqui com essa
com essa afronta a uma iniciativa popular que foi a ficha limpa, mas para você, qual o tamanho dessa afronta? É uma iniciativa popular que teria que ser respeitado, né? Mas quando você vê, né, o Bolsonaro, que na época, por exemplo, né, das entregas da assinatura, falou que aquilo era um grande marco e hoje fala que isso é para prejudicar a direita, né? Semana passada ele falou justamente que a ficha limpa serve somente para prejudicar a direita, né? Você vê justamente isso, esse grande acordo, esses acordos que a gente não entende que faz um presidente da Câmara unido o PT ao PL, a lei da ficha limpa, ela com certeza, a revisão dela passa justamente por esse grande interesse de todos, né? Não tem, eu não vejo ali nenhuma, infelizmente não é nenhum absurdo se a gente vê mudanças na lei da ficha limpa. Vamos acompanhar, vamos observar. Mais uma discussão que pode ganhar força, já começou com polêmica e pode ganhar força ao longo do ano. O semipresidencialismo voltou a ser pauta nos 3 poderes, após os deputados federais Luiz Carlos Rauli, do Podemos, e Lafayette Andrada, do Republicanos, protocolarem uma PEC sobre o tema. No modelo defendido, o presidente da República atuaria como chefe de Estado e precisaria dividir o poder com o primeiro-ministro, que seria um chefe de governo escolhido pelo Congresso Nacional. De acordo com os autores da PEC, o modelo semipresidencialista evitaria que, em caso de uma crise institucional envolvendo o presidente da República, o Brasil enfrente crises incertas e prolongadas e que afete o quadro econômico brasileiro. O debate está parado na Câmara desde 2022, quando um grupo de trabalho aprovou um parecer favorável à mudança, a partir das eleições de 2030. Essa medida foi impulsionada pelo apoio do novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que demonstrou uma certa simpatia a esse modelo de governo. Uma das preocupações, Fábio, além de tantas outras desse modelo semipresidencialista, é o protagonismo que o Congresso teria. Porque hoje já há um grande protagonismo e isso gera algumas preocupações. Essa discussão avança? Você apoia o semipresidencialismo? Não, eu acho o seguinte, o Brasil é um país de tradição presidencialista. Então, assim, acho que se for submetido ao escrutínio público, vai ter uma reação muito negativa. As pessoas não querem que o Congresso mande no país. Elas querem votar no presidente, que o presidente já foi, inclusive, objeto de plebiscito, aqui de referendo popular. Então, a gente tem essa tradição no Brasil que é muito forte presidencialista. Agora, esse é um dos projetos que entra naquele pacote de resposta do Congresso às instituições, principalmente ao Judiciário. Porque você mencionou a ficha limpa. O fim da ficha limpa nada mais é do que um enfrentamento ao que eles chamam de ativismo judicial. Porque como eu não posso ser candidato porque eu tenho uma condenação lá, depois eu já recorri, essa discussão do semipresidencialismo entra no pacote de defesa da força do Congresso. E o desenho é um desenho que interessa ao Congresso que está lá hoje. O Centrão seria uma espécie de gerente do orçamento que já, na prática já é. Né? A indicação de um primeiro-ministro ou de alguém pelo presidente para executar essa função nada mais é de um personagem que vai cuidar do orçamento enquanto o presidente vira um chefe de Estado. A rigor, não é parlamentarismo, mas é muito parecido. Então, assim, no Congresso tem até já apostas de quem seria o gerentão do orçamento, né? Porque, assim, o Arthur Lira, por exemplo, muitas vezes ele já vi publicamente defender esse modelo, porque, no fundo, ele se vê nessa posição. Um dos defensores. Ele seria um primeiro-ministro, ele seria uma figura de muita uma liderança no Congresso, mas com controle total do orçamento federal. O perfil ele tem, né? E aí o presidente ficaria um pouco... O semipresidencialismo já aconteceu no Brasil de forma informal na segunda metade do governo Bolsonaro. O presidente Bolsonaro abdicou praticamente da relação com o Congresso, do orçamento. O ministro Paulo Guedes enfrentou muitos embates naquela época com o próprio Arthur Lira. O Bolsonaro, preocupado com a reeleição, entregou para o Ciro Nogueira a Casa Civil e o Lira ficou no Congresso. Então, assim, a gestão do orçamento ficou toda com o Congresso e o presidente foi fazendo política lá para tentar a reeleição. Não deu certo, podia dar certo, muito pouco não deu certo. Mas isso já aconteceu em larga medida ali. Quando o Lula entrou, ele falou, não, eu não topo isso. Lula entrou, ele passou várias mensagens para o Congresso desde então, e por isso que a relação com o Lira foi muito atritada nos 2 primeiros anos. Então, tem muitos componentes para você destravar uma discussão dessa num ano pré-eleitoral. Mas, de novo, faz parte desse pacote que ali acho que também foi pactuado com os partidos, tem acordos para serem cumpridos. Necessariamente, eu não vejo assim, vamos ver o empenho pessoal dos presidentes das 2 casas no tema.
Uma coisa é você dizer assim, o Congresso vai discutir, se as lideranças sentarem, tiver voto, vai, discute e tal. Agora, outra coisa é o cara botar o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre colocarem peso deles, pessoal, do presidente da mesa, nessas pautas que são mais polêmicas. Eu acho que eles vão escolher mais essas brigas. É um ano difícil para você comprar muita briga, né? Sobretudo com esse Congresso fragmentado e o governo que não tem voto. É um governo que não tem voto. Então, assim, é um quadro complexo de governabilidade que também empurra essas pautas mais polêmicas muito para a rede social. Vai ter gente ali dizendo, vamos criar. Nós estamos discutindo aqui um tema, né? Sim. Então, só o fato de ele estar sendo discutido é a nossa pauta. Já mostra que, assim, tem alguma reverberação. As pessoas têm interesse. Será que vai ter um semipresidente? Como é que é essa história do semipresidente e tal? Mas que é claramente uma agenda do Congresso diminuir o papel do Executivo e do Judiciário, se puder. O Congresso vai aumentando os seus tentáculos, como o Judiciário também tem aumentado os seus tentáculos ultimamente. Então, nessa guerra institucional de Brasília, a gente tem muitos sinais que são dados, sobretudo quando troca o presidente de uma casa, que são para plateia. Assim, eu digo, é público interno, né? No Congresso é muito popular esse tema. É muito legal para o Hugo Mota dizer que vai botar esse tema em discussão, porque ele recebe muitos cumprimentos ali. Votei em você para isso, para enfrentar o Supremo, para enfrentar... Vai ter consequência? Acho que isso não está claro para mim, que vai ter empenho pessoal dessas lideranças nesse tema. Até porque, Elias, nós temos grandes partidos com potenciais candidatos nas eleições do ano que vem. Será que esses partidos que têm esses potenciais candidatos, PT, republicanos, o próprio PL, apesar da inelegibilidade do presidente ou do ex-presidente Jair Bolsonaro, será que esses partidos com chance de serem alçados à presidência da República, será que eles apoiariam um semipresidencialismo? Eu acho muito difícil, Lívia. Tanto os dois últimos temas que a gente trouxe aqui, eu entendo muito mais ali como a cortina de fumaça, como já foi colocado aqui pelos colegas, do que de fato uma posição para levar e ter um resultado de novo, né? A gente tem isso há menos de um ano para que isso seja discutido e colocado em prática. Então, assim, é muito difícil a gente imaginar que vai se discutir um tema de uma complexidade dessa que muda muito o jogo, né? Como bem o Fábio disse, você tem uma estrutura política do Brasil inteiro preparada para disputar a eleição, né? No ano que vem. Então, assim, se trabalha muito mais nos bastidores de um nome, etc., de todas essas cortinas de fumaça que a gente tem visto por aí, por exemplo. Uma que eu acho que pode vir a vingar, né, é justamente a PEC da redução da idade da presidência da República, de reduzindo de 35 para 30 anos para ser presidente da presidência da República. Por quê? Porque esse daí colocaria outros players no jogo para 2026, que talvez, e aí a gente vai muito na questão de a quem interessa, né? A quem interessa se o Nicolas puder concorrer à presidência da República o ano que vem. A Érica Hilton, o João, prefeito de Recife, né? Então, assim, o João Campos. Então, assim, tem muito mais a ver com o interesse desse grupo, né? Porque quem manda no país, quando a gente fala de semipresidencialismo, a gente tem já um semipresidencialismo ali informal, que é o Congresso, que acaba determinando muita coisa do que é o executivo. Você tem você não tem mais uma coalizão de fato, né? Quer dizer, a gente tem ali a discussão de uma reforma política dos ministérios que isso vai entrar o centrão no governo e que não vai implicar num compromisso para 2026. Então, quer dizer, a gente está vivendo um momento da política muito difícil de se entender, né? Mas de todas essas reformas que tem colocado, eu acho que é muito mais assim, vamos jogar aqui, ver o que acontece. Se pegar liga, se entender que a maioria tem um interesse, a gente dá sequência. Então, de todas essas cortinas de fumaça, aí eu digo que uma que pode não ser só cortina de fumaça é a PEC da idade, aí, se interessar para um grupo. Se na próxima pesquisa eleitoral para presidente da República colocar esses nomes, e esses nomes sair com 2 dígitos, por exemplo, isso pode começar a ganhar um pouco mais de fôlego. Agora, os demais aqui, o semipresidencialismo, eu não consigo enxergar viabilidade. E sua opinião sobre isso? Para onde a gente deve se movimentar, então, nesse sentido? Eu acho que é natural o apoio, a simpatia do Hugo Mota para qualquer proposição que aumente o poder da Câmara. Ele nem pode falar nada diferente. E olhando o perfil dos propositores, aqui a gente tem, inclusive, parlamentares que flertam com a monarquia.
Então eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo, né? Não tem ambiente para essa discussão, acho que é natural que, de novo, é a casa que precisa ter o debate, é importante construir o debate ali, mas não... Do semipresidencialismo. Do semipresidencialismo. E essa questão que o Elias levantou da PEC da idade mínima? Eu acho que a PEC da idade mínima, ela fortalece essa discussão não só na presidência, mas também no Senado. Sim. Então, novos atores para o Senado, a gente tem visto o Senado enfraquecido, com nomes politicamente fracos, né? E poderia ter uma onda de jovens aí para a próxima eleição. Não sei se para 2026 para a presidência, mas para o Senado, para mim, faz bastante sentido. E para você, Carla, para a gente fechar? Eu acho que essa ideia de você diminuir, você precisa antecipar os sucessores, né? Então, esses filhos e esses netos ainda não têm idade suficiente, então vamos puxar um pouquinho. E acho que para o Senado, exatamente como você falou, é uma coisa bem factível que você acaba olhando isso. Está incomodando mais o Senado, parece, né? Está incomodando mais. Agora, quando a gente puxa um pouquinho, só para fazer uma marra histórica, depois da redemocratização, a gente tinha o PMDB, o PT e o PSDB. Vocês vejam que mudança que a gente está discutindo isso daqui hoje. O PSDB sepulto, né? Morreu, quer dizer, algo inacreditável, né? Que você pensando na força dele, Plano Real, Fernando Henrique e tudo. E hoje a gente tem uma fragmentação toda e quem manda no país é quem tem a chave do orçamento. Então, essa ideia de semipresidencialismo faria o quê? Ela traria para algo de fato, algo que realmente já está acontecendo. Então, seria tirar cada vez mais o poder do executivo e passar para o Congresso, que é esse daí é o grande objetivo de legislar em causa própria. Será que a população apoiaria isso? Eu acho que não, justamente por causa dessas questões que o Zambelli falou, que isso é muito importante. O brasileiro quer votar na pessoa, ele quer votar naquela figura e há uma aura mítica em torno do presidente, como se ele tivesse poderes mágicos. Então, isso daí ainda é muito forte na nossa sociedade. Finalizamos o programa de hoje. Silvia, Elias, Carla, Fábio, mais uma vez, muito obrigada pela participação, pelas análises. A você que esteve nos acompanhando, muito obrigada pela audiência e pela companhia nesse fim de semana. Que você tenha uma ótima semana pela frente e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.